Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. A hora que você for ver esse vídeo, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Mais uma vez juntos aqui, buscando conhecimento na palavra do Senhor Jesus. E hoje eu venho falar sobre a morte de Jesus. Quanto mais a gente bater na mesma tecla, quanto mais a gente buscar entendimento naquilo que já foi dito, mais segurança, mais firmeza nós temos como soldados, como evangelistas, como servos do Senhor Jesus, tá certo? Aí a gente vai tendo mais segurança, mais certeza para proclamar a palavra do Senhor, né? Para levar, espalhar por tudo canto é canto a palavra do Senhor, né? Quanto por todos os acontecimentos, né? Nós temos, vamos ficar, quanto mais nós batemos na mesma tecla, né? Ouvimos, né? Ou lemos, ou escrevemos, ou até cantamos, que tem muitos louvores que vem falando ali a história do Senhor Jesus, né? E aí a gente vai se fortalecendo na fé, ganhando cada vez mais conhecimento. Eu estou aqui com a Bíblia, a palavra do Senhor na minha mão, e eu hoje vou falar quanto ao capítulo 19, segundo o Evangelho de João. Então você que está chegando, faz uma gentileza para mim, se inscreve no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. É rápido, fácil e muito prático. No instante você faz isso. No instante você faz isso, que é muito rapidinho. Não vai te custar nada, né? É tão rápido e não te custa nada. Seja você uma pessoa solidária, seja você uma pessoa que gosta de fazer o bem, né? Que gosta de aprender e de fazer o bem, né? Nós estamos aqui todos os dias para aprender. Quanto mais aprendemos, melhor ficamos, né? Melhor ficamos. Então devemos ser pessoas que procuramos se aproximar cada vez mais quanto ao conhecimento do Pai, quanto ao conhecimento do nosso Deus, né? Precisamos aprender mais e mais. Nós não sabemos muita coisa. Muita coisa nós temos que aprender quanto à verdade mesmo, quanto todos os acontecimentos do passado, né? São muitas coisas até difíceis de a gente compreender. São coisas que nós temos dificuldade para compreender, né? Mas nós precisamos confiar. E a confiança vem quando nós ouvimos, quando nós lemos, né? Porque a gente vai adquirindo conhecimento, né? Diante do tempo, né? Que foi onde foi acontecendo as coisas, né? Que tudo foi verdade, é uma história verídica, não é uma história de uma historinha qualquer, né? A palavra do Senhor é uma coisa muito sagrada, muito forte, onde nós precisamos dele o tempo todo para a gente poder viver. Só ele é o caminho, só ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? A não ser através do conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E para a gente chegar até o Pai, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Refletir quanto os acontecimentos, saber o que aconteceu realmente, né? E procurar cada vez mais ter a certeza para que a gente possa honrar o nosso Pai e nós sermos honrados. Porque quando nós honramos o Pai sempre nos honra, porque Ele está vendo a sua vontade de querer conhecer mais e mais, de querer estar mais próximo dEle a cada momento, a cada dia. Porque quanto mais buscamos estar próximo do Pai, mais Ele se aproxima da gente, mais Ele faz por cada um de nós, tá certo? Então devemos ter essa confiança, essa certeza de que o Senhor nosso Deus, Ele pode todas as coisas e Ele faz milagre aonde nós nem imaginamos que Ele possa fazer, né? Tem coisas
que só Ele pode fazer. Nós não podemos fazer nada, somente o Pai, porque somente Ele que teve esse amor tão grande, né, pela gente, quando Ele se entregou, se deixou levar, né, quanto ao sofrimento dele, né, ele passou um grande sofrimento quando ele foi levado diante de tantas pessoas, diante de uma multidão tão grande que decidiram ver a morte dele. Olha, imagina que sofrimento, não é mesmo? Então vamos aqui para o nosso estudo, vamos pegar conhecimento cada vez mais e vamos procurar espalhar a palavra do Senhor por todo o universo, por onde a gente puder estar. Eu digo por todo o universo porque isso existe, não só eu como pessoa, mas muitas pessoas, né, que estão espalhadas por todo o mundo. Pode espalhar a palavra do Senhor, né, que estão por aí, por esse mundo, que foram escolhidas pelo Senhor Jesus. Essas pessoas podem espalhar quanto ao Evangelho, quanto aos ensinamentos do Senhor Jesus, tá certo? Você está entendendo o que eu estou falando? Espero que você esteja entendendo. Então vamos aqui para o nosso estudo bíblico, né? Eu vou ler quanto à morte do Senhor Jesus, do capítulo de número 19, vou lá no versículo de número 28, tá certo? Me acompanhe através da sua Bíblia, e vai para o versículo de número 28. Vai me acompanhando aí, depois eu venho com a explicação, tá certo? Tá comprometida aqui comigo? Vamos lá, então? Aqui diz assim no versículo de número 28. Ah, só uma coisa. No final, não esqueça de compartilhar. Leve a palavra amiga para alguém, não custa nada você compartilhar. Leve a palavra amiga para alguém, seja você um evangelizador, uma evangelizadora, que o Senhor Jesus se agradará muito quanto aos seus, às suas ações, ao seu agir, né? Quanto mais você age em prol da palavra do Senhor, né? Mais o Senhor te admira e mais Ele te honrará. Ah, mas Ele me honrará como, Elizabeth? Através de muitos benefícios, muitas coisas que Ele te dará. Não faça só por interesse, não faça as coisas para o Senhor Jesus por interesse, mas faça por amor em verdade, porque Ele conhece o teu coração e o seu interior. Ele conhece tudo, muito antes de você falar qualquer coisa, qualquer pensamento que você tenha, o Senhor Jesus, Ele te conhece. E Ele saberá te honrar ou não, de acordo com você mesmo, de acordo com a sua fé, de acordo com as suas ações, tá certo? Vamos lá então, eu vou ler aqui o versículo de número 28, segundo o Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 28, entendeu, né? Então vamos lá? A morte de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e pondo-o num isopor chegaram à boca, levaram até a boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tiradas. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e o outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Ele quebrou a perna daqueles que estavam ali, né? Eram 3 cruzes, a do meio era de Jesus. Lembra-se disso, né? Então,
Vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós creis. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é de costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então vamos parar aqui, quanto à morte de Jesus. Aqui na Bíblia tem uma explicação que diz assim, no versículo de número 28 até o 30, vem falando que Jesus teve sede, não é mesmo? Então, o caminho da cruz, a caminho da cruz, o Senhor Jesus rejeitou a mistura anestésica de vinho e de mirra, pois escolheu estar plenamente consciente em seu martírio, né? Ele rejeitou, então, beber qualquer coisa, né? Que fizesse com que ele ficasse anestesiado. Mas agora, transcorridos cerca de 6 horas da sua crucificação, com seu corpo exaurindo em sede, ele mostra mais uma vez sua humanidade. Os soldados respondem ao pedido com zombaria e lhe oferecem vinagre, cumprindo assim mais uma profecia. Que triste, né? Os soldados foram muito cruéis com Jesus. Mas também fala aqui, no versículo de número 34, fala sobre o sangue e a água, né? Sangue e água quando foi furado. Então, os soldados perfuraram um dos lados do Senhor Jesus, né? Para se certificarem da sua morte. Dessa abertura saiu então sangue e água, que segundo a lei mosaica eram elementos específicos usados para expiação e purificação dos pecados. Isso está escrito em Números, né? E aconteceu assim conforme a profecia. Naquele dia haverá uma fonte abertura, uma fonte aberta, abertura não, aconteceu, né? Naquele dia havia uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Isto é, da oferta do Senhor na cruz, flui até hoje perdão e justificação a todos que se aproximam dele em arrependimento dos seus pecados. Você entendeu isso aqui? Eu quero falar somente da morte. A morte, isso foi muito triste, né? Aqui fala sobre, está falando que até hoje as pessoas que se aproximam de Jesus, né, têm, de acordo com seus arrependimentos, os seus pecados, eles então são perdoados. Até os dias de hoje sabemos disso, né? Então, veja bem, Jesus, ele estava diante de muita gente, de uma multidão, e essa multidão havia decidido que Jesus deveria morrer, não é mesmo? Então,
Jesus, que era o Cordeiro de Deus, estava prestes a sofrer a morte dele, a dura morte, né? E Jesus acabou sendo crucificado, mas tudo aconteceu pela permissão do Pai. O Pai permitiu que isso acontecesse. E Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi maltratado, foi chicoteado. Jesus, aconteceu de tudo com o Senhor Jesus, né? Mas mesmo assim, Jesus, em toda a sua mansidão, ele se deixou ser crucificado, né? Por que ele se deixou ser crucificado? Ele se deixou ser crucificado por amor ao Pai, por amor ao Pai dele. Ele estava cumprindo uma ordem. E também por amor a todos nós. Ele se deixou ser crucificado em prol dos nossos erros, dos nossos pecados. Você entende o que eu falo? Você entende? Então Jesus, ele foi sentenciado. Ele foi sentenciado àquela morte. E tudo porque ele dizia que ele era filho de Deus. Olha por que sentenciaram ele. Porque ele dizia que era filho de Deus, porque ele queria, se ele quisesse, ele poderia também fazer mudanças na lei, na época, lá na lei mosaica, você entende? Se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Tudo porque ele falava quanto às coisas erradas que se acontecia na época. E Jesus, ele queria, ele falava, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas aqueles homens, né, aquelas pessoas lá, não criam em Jesus e sentenciaram a Jesus. Lembra quando Jesus entrou todo formoso em Jerusalém? São aquelas mesmas pessoas, aquela mesma multidão que condenou Jesus à morte. Agora você vê, não é mesmo? Então, Jesus, ele foi crucificado e passou 5 dias lá pendurado naquela cruz. Imagina, 5 dias pendurado, muito triste, né? E depois da sua morte, os que seguiam a Jesus se encarregaram então de espalhar os seus ensinamentos. E até hoje nós procuramos espalhar o ensinamento de Jesus através da palavra dele, dita aqui na nossa Bíblia, através da palavra dele que está aqui, né, na nossa Bíblia. Então, nós devemos continuar sendo pessoas resilientes, pessoas fortes, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas amorosas, né? E continuar nos mantendo em fé, porque a fé é que vai nos levar para caminhos, que vai nos levar por um caminho mais tranquilo, né? Porque estaremos sempre diante do nosso Pai, buscando, né, estar diante do nosso Pai. Então, quando nós assumimos a fé em Jesus Cristo, nós estamos assumindo, nos posicionando quanto a Ele, quanto a esse amor tão grande que Ele teve por nós, né, quando Ele morreu naquela cruz. Aqui na explicação da Bíblia, fala também sobre Nicodemos, né? Fala sobre a confissão de fé, quanto ao que eu estou falando aqui, né? Que diz assim, ó: ao pedir a Pilatos para tirar o corpo do Messias da cruz, José de Arimateia foi absolvido do medo que sentia de assumir publicamente a fé do Senhor Jesus. Então, imagina, José de Arimateia tinha medo de assumir a fé, tinha medo de falar, né, que cria no Senhor Jesus. Mas a partir do momento que aconteceu isso, ele foi absolvido quanto a isso. E o mesmo ocorreu lá com Nicodemos, que ao preparar ungüentos para o sepultamento do mestre, ambos temiam sofrer retaliações e perseguições por parte dos judeus. Por isso, eles mantinham a fé deles em oculto, mantinham a fé em oculto. Porém, quando eles decidiram crer de fato no Filho de Deus, o Senhor Jesus, eles aceitaram correr o risco de sofrer todas as consequências. E Nicodemos, então, iniciou a sua jornada de fé,
com muita timidez, né? Mas procurando o Senhor Jesus, ele procurava o Senhor Jesus no meio da noite. Porém, agora, ao providenciar espontaneamente grande quantidade de especiarias aromáticas para preparar o corpo do Mestre, mostrou-se determinado e ousado. Assim, o corpo do Salvador, ao invés de ficar ao relento, teve sepultamento distinto com os dos nobres da época. Estou lendo isso aqui. Em tempo algum, podemos menosprezar as pessoas que, assim como Nicodemos, têm dificuldade de atender rapidamente a palavra do nosso Deus. Do mesmo modo que esse religioso, elas podem não compreender perfeitamente e de forma imediata a vontade do Altíssimo. Mas isto é apenas uma questão de tempo, para que a pessoa venha entender quanto a palavra do Senhor, quanto esse querer receber o Senhor Jesus, em ter fé, em acreditar e obedecer. Então, isso não significa que no futuro não darão frutos de fé. Muitas pessoas, as pessoas incrédulas, né, pessoas que ainda têm dúvida quanto à verdadeira história de Jesus, essas pessoas ainda poderão almejar dar muito frutos por causa de sua fé, porque vão compreender, vão entender quanto a palavra do Senhor Jesus, e aí todos passarão a espalhar o ensinamento do Senhor Jesus. Você entendeu agora? Então, amanhã eu volto com vocês falando quanto para a gente encerrar, né, aqui o livro de João Batista. Aí eu vou falar sobre a ressurreição e quanto aos seus discípulos, e aí a gente encerra o livro de segundo Evangelho de João Batista, e vamos partir para Atos dos Apóstolos, tá certo? Estamos findando aqui mais uma história. Espero que você esteja aprendendo, que você esteja compreendendo. Depois nós voltaremos. Eu quero voltar depois com perguntas, com indagações, para ver o que você me diz, o que você aprendeu realmente, o que ficou guardado, né? O que foi revelado para você diante da fé, tá certo? Então, vamos seguir em frente, né, com Jesus, que tudo se fará bem, porque o Senhor Jesus é Ele que nos dá livramento, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos concede dias promissores, né, dias melhores. É através da palavra do Senhor Jesus, onde nós temos a esperança e a fé, que só Ele é Deus para nos conduzir por caminhos melhores, tá certo? Então, seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aproveite essa oportunidade de estar conhecendo mais quanto ao Senhor Jesus e seguimos em frente, né? Não esqueça de deixar o seu like aí, faça isso, não te custa nada. Tenha pensamento de total solidariedade para com o próximo, né? Você dá um like aí, você está ajudando o nosso canal a crescer, né? E assim a gente vai desenvolvendo assuntos quanto à Bíblia, quanto à palavra do Senhor, que está dita aqui na palavra, tá certo? Seja você um evangelista, seja você uma pessoa dócil, uma pessoa capaz de levar a palavra, espalhar a palavra do Senhor por amor, por dedicação, por sinceridade, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.